Essa pílula é um oferecimento Caoa Sherry. O presidente Jair Bolsonaro participou nesta quarta-feira da abertura do ano legislativo. Ele foi ao Congresso e fez um discurso onde exaltou os feitos de seu governo e aproveitou para alfinetar Lula. Além de Bolsonaro e dos presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, participou ainda da cerimônia o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux. Durante seu discurso, Bolsonaro lembrou da atuação do governo durante a pandemia em 2021. Diante dos impactos causados pela pandemia, o governo federal não se afastou de duas premissas básicas: salvar vidas e proteger empregos, além do olhar voltado para os mais necessitados. Na estratégia de enfrentamento à Covid, fortalecemos o SUS por meio da ampliação da capacidade de atenção especializada, oferta de leitos, respiradores, equipamentos de proteção individual, equipe de saúde, medicamentos, entre outros, bem como dedicamos esforços para adquirir e produzir as vacinas necessárias para imunizar a população brasileira. Todas as vacinas aplicadas no Brasil foram distribuídas pelo governo federal, após a aprovação da Anvisa, num total de 400 milhões de doses, e seguimos comprando e distribuindo essas doses a serem aplicadas de forma não obrigatória. Todos aqueles que assim o desejaram conseguiram a sua vacina. Sobre as chuvas que provocaram tragédias em estados do Brasil e ainda falou sobre a situação econômica do país e os avanços do país no setor. Lançamos o novo marco legal das ferrovias, verdadeira revolução no setor ferroviário. Atendemos mais de 79 pedidos para a construção de novas ferrovias, totalizando quase 20 mil quilômetros de novos trilhos, com expectativa de 110 bilhões de reais em investimentos. No ano de 21, com o olhar voltado para os mais vulneráveis, instituímos o programa Auxílio Brasil, com valor mínimo de R$400, 2 vezes maior que a média do antigo Bolsa Família, que era de apenas R$190. Nessa oportunidade, agradeço aos parlamentares na aprovação dessa proposta. Por meio do sistema de pagamento instantâneo brasileiro, o PIX, em apenas 12 meses, promovemos a inclusão financeira de 40 milhões de pessoas, que proporcionou uma economia de 5 bilhões de reais à nossa população. Por fim, Bolsonaro defendeu a liberdade e aproveitou para alfinetar Lula, sem citar o nome do petista. Em 22, continuaremos trabalhando para o desenvolvimento, o progresso e o bem-estar de nosso povo, sempre calcados em nossos princípios, nossos valores e em nossa democracia. Os senhores nunca me verão vir aqui nesse parlamento pedir para regulação da mídia e da internet. Eu espero que isso não seja regulamentado por qualquer outro poder. A nossa liberdade acima de tudo. Também nunca virei aqui para anular a reforma trabalhista aprovada por este Congresso. Afinal, os direitos trabalhistas continuam intactos no artigo 7º da Constituição. Sempre respeitaremos a harmonia e a independência dos poderes. Contamos, uma vez mais, com as senhoras e os senhores parlamentares para a aprovação e a implementação dos projetos que o Brasil necessita. Ao entregar a presente mensagem presidencial, reiteramos nosso compromisso com o Brasil, com o povo brasileiro, e reafirmamos nosso objetivo de construir um país mais justo, próspero e voltado ao cidadão. E reafirmo, meus senhores, me sinto hoje parlamentar aqui também. Não deixemos que qualquer um de nós, quem quer que esteja no Planalto Central, ouse regular a mídia. Não interessa por qual intenção e objetivo. A nossa liberdade, a liberdade de imprensa, garantida em nossa Constituição, não pode ser violada ou arranhada por quem quer que seja nesse país. Muito obrigado a todos.
Então, para você, alguns dos principais momentos dessa fala do presidente Jair Bolsonaro, e quem acompanhou essa cerimônia da retomada dos trabalhos no Legislativo está lá no Congresso Nacional, é ele, José Maria Trindade. Como é que estão as coisas por aí, Zé? Uma cerimônia diferente, imagino, né? O Congresso ainda está com parte dos trabalhos sendo feitos de forma remota, mas como é que foi a movimentação por aí, sua análise de tudo que ouviu ao longo dessa tarde? Boa noite, Zé. O presidente acabou de sair aqui. Vocês veem aí atrás esse vermelho, o tapete vermelho da entrada do Congresso Nacional. Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, compadre Augusto, instalado aqui nos estúdios da Jovem Pan em Brasília. Boa noite, Cris, e boa noite, Fiuza. Muito boa noite a todos. Olha, em primeiro lugar, foi um sinal de apreço, de atenção ao Congresso Nacional, o presidente, pessoalmente, vir aqui no plenário entregar a mensagem presidencial. Não é praxe, não. Geralmente, esta é uma função do ministro-chefe da Casa Civil. É ele que traz essa mensagem. Mas o presidente atravessou a Praça dos Três Poderes, subiu a rampa aqui do Congresso Nacional, foi recebido ali por líderes, pelo presidente da Câmara, presidente do Senado, e foi sim muito bem recebido no Congresso Nacional. É um sinal de apreço, não há nenhuma dúvida nisso. A mensagem presidencial, Vitor, fez um balanço dos 3 anos de governo e o que fez cada setor. A leitura... Zé, eu vou te interromper rapidinho, porque o seu áudio não está muito legal, a gente está ouvindo um estalido ali ao fundo, então a gente vai refazer aqui a conexão, já já o Zé complementa o comentário. Antes você, Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown, José Maria Trindade, diretamente do Congresso Nacional, Cristina Grêmio, mestre Augusto Nunes, e boa noite a todos. Olha, o presidente Bolsonaro, nesse momento, né, e nós aqui somos observadores, nós somos e estivemos atentos às caricaturas, né, às caricaturas do deputado Bolsonaro, que poderia sugerir um governo de alguma prepotência ou de alguma arrogância ou até de autoritarismo, pela energia, pelo jeito rude, muitas vezes, colocar. Nós estamos vendo os sinais absolutamente trocados, né? Nós vimos o Bolsonaro, né, que era, durante muito tempo, um representante ali fixo de um segmento, parecia, defendendo a liberdade no país, e defendendo de verdade, porque ele tem 3 anos de governo e ele demonstrou, na sua prática de governante, o respeito à liberdade. Mais do que o respeito à liberdade, ele tem batalhado por ela, porque a conjuntura hoje foi envenenada por histórias fantasiosas que invertem justamente esses sinais, né? Onde está essa tentação de controle da mídia? Está em clubes de poder fechados, eu não vejo ideologia alguma, tem dinheiro de fundações, tem dinheiro de governos obscuros, né? Tem pacto de poder que atua muito fortemente nos Estados Unidos, e o candidato desse clube nos Estados Unidos era o Joe Biden e venceu. E nós vimos o quanto a liberdade de imprensa foi sacrificada na eleição norte-americana, e querem fazer a mesmíssima coisa aqui, onde temos o Supremo Tribunal Federal, temos governadores e uma parte do Congresso flertando também com isso. Qual é o plano? O plano é esse mesmo que o Lula fala e que o presidente se referiu de maneira indireta. O plano é transformar em lei esta cantilena de que fake news é tudo aquilo que eu não gosto e não quero. O STF já está praticando, né, já está operando dessa maneira, perseguindo pessoas, perseguindo perfis de internet, pedindo cassações. As plataformas eventualmente agem assim. Aquela que chamávamos de grande imprensa também age assim, com as suas milícias de checagem, tentando impedir que a informação circule livremente pelas redes, pelas mídias sociais, que tiraram o monopólio da informação dos grandes veículos. O presidente, então, ele fez, isso a gente pode falar depois, ele fez um apanhado do período dele de governo. A gente não dá tempo de falar nesse comentário agora, a gente pode falar depois, mas principalmente ele fez este alerta, e que não é teórico, não.
o Congresso flerta, existe projeto de lei da mordaça, existe CPI de fake news, tudo isto é uma orquestração com o Supremo Tribunal Federal e não é uma teoria minha, não. Isso aí é para justamente instituir a figura aí do crime de fake news, etc., que aí será a maior recaída autoritária e reacionária da história desse país. Análise agora da Cristina Grêmio. O que achou, Cris, dessa aparição hoje do presidente no Congresso Nacional? Boa noite para você, seja bem-vinda. Obrigada, Vitor. Boa noite para você, Augusto, Fiuza, o Zé, lá no Congresso. Um beijo para Ana Paula, que está descansando aí hoje. Boa noite para nossa audiência maravilhosa e fiel. Olha, o que me chama a atenção, Vitor, e chama muito a atenção, é o tom do discurso. Veja como o presidente Bolsonaro, apesar de estar sendo atacado diariamente há 3 anos, acusado de todo tipo de crime que não foi cometido, crime de racismo, crime de homofobia, crime, enfim, todo tipo de absurdo recai sobre ele, sem falar as acusações levianas e autoritárias por parte de quem joga a acusação, e aí não vou entrar em detalhes, mas todo mundo sabe do que eu estou falando. O tom do discurso de Bolsonaro é um tom de defesa da liberdade, exatamente como vem sendo feito desde o início do governo, e especialmente desde o início da pandemia. Ele destacou lá, o governo federal não mediu esforços para salvar vidas e empregos. Deu todo o resumo ali do tanto de investimento que foi feito no SUS. E vamos lembrar, nos governos do PT, especialmente nos governos da presidente Dilma, somando 21 mil leitos de UTI fechados no Brasil. O governo Bolsonaro, em 2 anos de pandemia, abriu 24 mil leitos. Então, não só recuperou todos aqueles que tinham fechado, como abriu mais. São dados do Ministério da Saúde esses. Ele lembrou aqui da compra de respiradores que em outros lugares, com dinheiro federal, foram comprados, mas não chegaram. Até hoje, aí, governadores do consórcio Nordeste devendo essa satisfação à sociedade. Remédios, equipamentos, enfim, todo o atendimento possível, todos os esforços também em relação às vítimas de enchentes, esforços por parte do governo federal. Citou os feitos do marco legal das ferrovias, do Auxílio Brasil de R$400, lembrou das 40 milhões de pessoas que foram incluídas no sistema bancário via Pix. Então, realmente foi um apanhado ali do que foi feito, especialmente nesses 2 anos de pandemia. E aí, ele muito apropriadamente alerta para o risco que o Brasil corre, um risco gigantesco de implantação de uma ditadura aqui da esquerda brasileira que está pregando regulação da mídia, regulação da internet, revogação de reforma importante como a reforma trabalhista. Ele não mencionou ali, pelo menos não no trecho que a gente exibiu, mas também a esquerda, na figura do ex-presidente Lula, está dizendo que vai acabar com a autonomia do Banco Central, que foi uma conquista do povo brasileiro, deste governo. Falou do respeito, reforçou o respeito à harmonia entre os poderes, já dando uma solapada no STF, no que veio através do discurso do ministro Luiz Fux ontem, que foi extremamente político, extremamente ativista, como é o STF atual, infelizmente. Então, me chama muita atenção essa grande diferença do discurso do presidente Bolsonaro ali no Legislativo, até se colocando como parlamentar. Agora eu quero falar como se parlamentar fosse: não deixemos que quem quer que seja ouse regular a mídia. É um recado muito claro se colocando ali, entendendo que o Legislativo tem essa missão de não permitir a aprovação de um absurdo desses, quem quer que chegue ao poder, seja ele ou seja outro, e que venha com essa proposta. E aí o contraste com o discurso do ministro Luiz Fux ontem, que estava num tom de ameaça. Não vamos permitir ataques às instituições, como se as instituições estivessem sendo atacadas quando eles, ministros, são criticados no CPF, como pessoa física, e não a instituição sendo criticada. Aquele que critica, especificamente, é salvar o STF e não fechar ou derrubar ou acabar com o STF. Quer salvar o judiciário, que, aliás, derrubou o Brasil numa insegurança jurídica jamais vista. E isso não sou eu que estou dizendo, juristas vêm falando isso reiteradamente. Então, essa diferença no tom do discurso, para mim, é o que fica de marcante nesse discurso do presidente Bolsonaro hoje lá no Congresso. E agora sim, José Maria Trindade já de volta. Pode concluir, Zé.
Pois é, olha, Vitor, eu dizia que o presidente atravessou aqui a Praça dos Três Poderes e veio pessoalmente entregar a mensagem presidencial. Todo ano legislativo, esta cerimônia acontece. E aí vem os convidados. O presidente da Câmara, do Senado recebem o presidente do Supremo, do Tribunal de Contas da União e o primeiro, o ministro-chefe da Casa Civil, né? E aí vem o presidente Jair Bolsonaro. Primeiro, um sinal de apreço ao Congresso Nacional. Me disse o líder do governo aqui na Câmara, o deputado Ricardo Barros, de que ele, o presidente Jair Bolsonaro, é daqui, conhece bem a casa e sabe o que este gesto significa. Em segundo lugar, o presidente vem falar contra outro, vamos dizer, pilar da democracia, né? É contra a intervenção, contra o controle da imprensa, e de uma imprensa total. Não só as televisões, que o dia inteiro falam mal do presidente Jair Bolsonaro e do governo, ele defende a liberdade deles, e também da internet. Ele está sentindo a pressão de alguns setores esquerdistas aqui no Congresso Nacional, que tentam eliminar o debate público, acabar com a publicação de pessoas que estão exatamente debatendo política. A frase pública é de que estamos tentando acabar com a fake news. Entendam, senhores, de que na verdade se esconde não é a ideia de proibir fake news, mas a ideia de proibir verdades na rede. Se houver um controle da rede, como estão tentando fazer hoje nas principais plataformas, acaba esse debate político aberto que existe hoje no país. Pois bem, então um presidente que vem aqui ao Congresso Nacional, o coração da democracia, defender o próprio Congresso, porque quando ele vem aqui, ele defende, falou muito bem do Congresso Nacional, e a imprensa e o funcionamento das instituições, né? E fala sobre a oferta de vacinas, né? Não é exatamente o que dizem por aí. Isto não é fala de genocida e muito menos de ditador. Isto é fala de quem defende a liberdade. É assim. Bom, enquanto o Zé está lá no Congresso Nacional, para não deixar desguarnecida a nossa sede lá em Brasília, quem está lá hoje, no nosso estúdio lá na capital federal, é Augusto Nunes, nosso enviado especial, né, Augusto? Boa noite. Boa noite, grande Vitor, Cris, querida, meu irmão Guilherme, um beijo para Ana Paula e boa noite, meu compadre Zé. Olha aqui, Zé, eu estou tentado, vendo as novas instalações aqui, a dar um golpe, tá? Já que você está no Congresso e assumir o poder, aqui com apoio popular, já estou manobrando, é bom você voltar logo. Tá, inspirado nas conversas do Lula, muito bem mencionado, aí, oportunamente mencionado pelo presidente Bolsonaro. Eu li a mensagem que ele apresentou hoje. Todo mundo deveria ler para saber o acervo, a imensidão de coisas feitas pelo governo, de medidas muito importantes e todas elas ignoradas pela imprensa velha, que tem uma pauta única, derrubar o presidente. É muita coisa, vale a pena ler. Então, por exemplo, né, o marco ferroviário, o marco das ferrovias, é importantíssimo. Os jornais vivem dando a última viagem do trem, quando alguma ferrovia é desativada. Nenhum vai escrever, vai publicar a reportagem com o título A Primeira Viagem do Trem, que vão acontecer várias ainda neste ano. O Bolsonaro, acusado de golpista, tá, pelos jornalistas da imprensa velha, da televisão velha, né, de todas as emissoras de rádio velhas e, sobretudo, pelos jornais, é o homem que defendeu solitariamente, nos três poderes, aí, a democracia. O tempo todo ele frisou a importância aí de não permitirmos a censura à imprensa. E o Lula, ele defende claramente, ele propõe claramente o que ele chama de controle social da mídia, né?
Eles estão sempre com uma palavra e tentando substituir o termo correto, que é censura. É o Bolsonaro que defende isso. Aliás, o Lula e o Zé Dirceu e outros altos companheiros já não escondem o seu projeto para o Brasil, que é o contrário do que foi defendido hoje pelo presidente Bolsonaro. O Lula falou 3 vezes, para deixar marcada a posição dele, que ele está mais maduro num discurso recente. E repetiu, mais maduro. Ele não nega a associação com o ditadorzinho da Venezuela. O Zé Dirceu, numa entrevista recente, disse que os grandes erros do PT no governo foram não promover oficiais do Exército, que são admiradores do partido, não censurar a imprensa. Os 2 erros maiores. É o que eles querem. Eles querem um Brasil bolivariano,